Olá, professora Bárbara. Vou estar iniciando aqui agora o meu trabalho de conclusão de estágio. Espero ser muito breve para a senhora, porque eu tenho bastante tópico para expor sobre a minha vivência no estágio, que foi muito boa. Pude agregar muito conhecimento e eu pretendo expor tudo para você no tempo correto, tá? Meu estágio foi realizado na área de UAN. O próximo slide é sobre as características do estágio. Eu realizei meu estágio pela concessionária Premium. A concessionária, ela tem dentro da empresa CM Comandos um restaurante. E ele fica localizado na zona sul de São Paulo, no distrito de Santo Amaro. A equipe da cozinha é composta por uma nutricionista e quatro funcionários, sendo um cozinheiro, 2 oficiais de cozinha e um oficial de serviços. São servidas em média 180 refeições por dia, sendo o café da manhã e o almoço, apenas essas refeições. A minha introdução é referente à situação que nos encontramos hoje, né? A dificuldade que nós temos em questão do empreendedorismo. Eu pude observar que a pandemia impactou muito no trabalho, principalmente dos funcionários. Em questão das empresas, eles precisaram diminuir a carga horária de trabalho, dar suspensão para alguns funcionários, e isso acabou prejudicando aqueles que estão trabalhando. Então, por conta desse desfalque sobre as suspensões, acabou prejudicando algumas pessoas dentro da cozinha. E isso impactou muito no trabalho dos funcionários. Creio que não só na área da cozinha, como em qualquer outras áreas que estejam com esse desfalque, né? Também referente à redução salarial, né? Que isso, além de tudo, desmotiva o funcionário. Então, eu pude analisar diversas irregularidades, mas que se enquadravam, que eram de entendimento por conta da situação que nós vivenciamos hoje. Então, eu descartei. Teve uma irregularidade que eu quis frisar, que é sobre a higienização correta das mãos, que eu verifiquei que estava tendo muita pendência, então eu preferi tentar sanar essa dificuldade da unidade. A minha justificativa é por conta principalmente da pandemia, porque a higienização de mãos um assunto extremamente abordado. A higienização de mãos, não só por conta da pandemia, na cozinha ela é de extrema importância. Então, a minha justificativa, não só por conta da pandemia, mas também pelo fato de ser algo que precisa ser pregado. O meu objetivo geral é conscientizar a equipe sobre os benefícios da higienização das mãos e, através de materiais educativos, demonstrar que essa prática pode ser facilmente seguida. Os objetivos específicos foram demonstrar as consequências causadas pela higienização incorreta das mãos, aplicar um treinamento sobre frequência e forma correta para a higienização das mãos e disponibilizar o material educativo. O método utilizado para a aplicação do TCE é que, assim, a Premium, ela tem diversas planilhas de controle de qualidade. E uma das planilhas que eu estava fazendo esse controle é a planilha de controle de higiene pessoal. E por meio dessa planilha eu pude observar que tem essa carência, que eles não estavam realizando a higienização de mãos correta. E não só eu pude observar, mas a nutricionista também observou e também preencheu nessa planilha da mesma forma que ele estava preenchendo. No próximo slide eu consigo apontar melhor. O próximo slide, essa documentação, professora, a nutricionista me autorizou a disponibilizar no meu trabalho, que é basicamente os dias, né, o nome do colaborador e se ele estava seguindo todos os conceitos de controle de higiene pessoal. E a parte de higienização das mãos, técnica e frequência adequada, podemos observar que a partir do dia 8, eles não estavam fazendo mais a higienização correta das mãos.
E aí foi por isso que eu resolvi intervir. Esse foi o próximo slide, é o folheto que eu disponibilizei educativo para eles. E o resultado do folheto também, eu encaminhei para você em anexo. Se der tempo eu vou até citar para você, mas é um anexo à parte que eu encaminhei, que é o relatório sobre o que eu conversei com eles. Então, o que eu expliquei para eles sobre a higienização de mãos, né? De que forma eu fiz, né, esse relatório, até porque eu tive que disponibilizar para a Nutri, para ver se ela podia autorizar, né, para ver o que estava certo, o que eu estava falando para eles, e ela me autorizou e foi aquilo que eu apresentei. O resultado do treinamento foi bem dinâmico, eu gostei muito, eles também gostaram bastante, consegui sanar dúvidas deles, principalmente sobre a frequência. Eu observei que eles não tinham muita ciência sobre a frequência correta que eles deveriam higienizar as mãos. Então, para mim foi um resultado bem satisfatório, porque eu pude observar que depois da nossa reunião, do nosso treinamento, eles passaram a mudar o hábito, eles estavam higienizando melhor as mãos. A minha conclusão é que a Premium é uma empresa enorme, é uma empresa que quer ser sempre bem pontuada nas auditorias, eles têm um controle de qualidade bem acirrado, e eu poder sanar uma dificuldade, mesmo sabendo que eles têm esse parâmetro certo sempre a seguir, foi um prazer, assim, para mim. Eu me senti muito eficiente por aplicar, por sanar uma dificuldade correta, para poder aplicar isso a eles e saber que eles gostaram, que a nutricionista gostou, e foi muito bom. A minha reflexão sobre o aprendizado no estágio, tá acabando meu tempo, mas eu coloquei bastante coisa. Agregar conhecimento deveria ser a palavra correta para um estágio. A gente precisa sim de um estágio, esse estágio foi o que abriu assim muito a minha cabeça. Saber a teoria é ótima para você saber o que fazer na prática, mas quando você pratica, realmente você verifica o quão aquilo é importante, o quão aquilo fica na sua cabeça, o quanto aquilo te agrega conhecimento. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Eu também pude observar o quão nutricionista é importante para o controle de qualidade, e também pude observar, pude aprender sobre o planejamento de compra, que é muito necessário, assim, você precisa ter um planejamento certo, um planejamento correto, bem pensado, porque pode faltar mercadoria, pode acontecer alguma coisa e aquilo pode desagradar o cliente. Então, o quão o planejamento precisa ser feito certo, correto, no tempo correto, né? Então, não só a parte de controle de qualidade, mas essa parte administrativa de planejamento também é de extrema importância. Isso eu não tinha tanto conhecimento e o estágio me mostrou o quanto isso é importante. Foram só 30 dias de estágio, mas 30 dias que eu pude aproveitar muito e agregar muito conhecimento para mim. A minha referência foi só mesmo a portaria CVS 699, de 10/3/99, que é sobre a higienização de mãos. Então, foi a minha única referência. Obrigado, professora, por essa oportunidade. Eu adorei o estágio, eu adorei o campo. Se você puder, com certeza você já disponibilizou, mas o pessoal lá da ACM, eles são extremamente acolhedores. Eu adorei muito o estágio e obrigada por essa oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Passou um pouquinho o tempo, mas é porque a gente teve que explicar bastante coisa. Muito obrigada.